Olá a todos, estamos aqui então para mais um vídeo de leituras da semana, mais uma primeira parte. E eu estive a pensar e acho que é melhor começar então aqui a dividir os vídeos. Normalmente tentar falar de 2 ou 3 livros em cada vídeo para os vídeos então não ficarem muito longos, porque eu sei que depois entusiasmo e às vezes tenho vídeos de mais de 10 minutos e eu sei que muita gente não tem paciência nem tempo para ver vídeos tão longos, portanto eu acho que é capaz de ser uma melhor opção, mas vocês também podem dar aqui esta opção se preferem então vídeos divididos com da opinião de 2 ou 3 livros, ou então um vídeo maior em que falo, por exemplo, de 4 ou 5 livros. E já agora, eu não costumo fazer isto, mas por favor subscrevam aqui o canal, ponham like, comentem, isso é tudo muito importante, não só para mim, mas para todo o BookTube. Portanto, não é só para mim que eu peço que as pessoas comentem, que as pessoas ponham like, que as pessoas subscrevam os canais, porque é efetivamente importante para todos nós que estamos aqui no BookTube. O primeiro livro que eu tenho então para vos falar hoje é Encontro com o Destino, de Leslie Pierce, um livro que me foi gentilmente cedido pela ASA, a quem eu muito agradeço, e um livro para o meu projeto Ler Leslie. Eu tenho Ler Leslie já há alguns anos e não tem prazo, portanto é para ir fazendo e para ir lendo, portanto é de alguma forma para tentar incentivar as pessoas um bocadinho aqui ao preconceito dos livros com saquinho, porque os livros da Leslie vêm sempre dentro daqueles saquinhos de organza coloridos, todos mega fofos, e que podem remeter então aqui para romances românticos lamechas. É óbvio que são livros que têm sempre aqui alguma ponta de romance, mas são livros em que são histórias duras, são histórias complicadas. É certo que ao fim de algum tempo nós começamos a perceber algum padrão então aqui nos livros da Leslie. São livros em que são jovens que têm passados sempre muito sofridos e que depois vão tentando aqui superar estas dificuldades da vida. Este livro é então a continuação, é o segundo volume de Até Sempre Meu Amor, que era então a história de 2 jovens com personalidades diferentes e que tinham se tornado amigas, a Ellie e a Bonnie. A protagonista então deste livro é então a Camilla. Ela é a filha de Bonnie e do John, mas quando inicia a história tem cerca de 15 anos. O pai já morreu há alguns anos, a mãe não lidou muito bem, portanto a Bonnie não lidou muito bem então aqui com a morte do pai. Elas tiveram aqui muitas dificuldades. E a Bonnie, entretanto, morreu subitamente. A polícia desconfia de suicídio e, portanto, a Camilla tem aqui, então, mais dificuldades. Eu, inicialmente, consegui sentir aqui uma grande empatia pela Camilla e a Melly para os amigos, a forma como esta jovem de 15 anos já passou por tanto. A sua infância foi uma infância, até o pai morrer, era uma infância até feliz, e depois passou por aqui muitas dificuldades, aqui o relacionamento com a mãe não foi também dos melhores, a Bonnie não foi das melhores mães, a Camilla sofre aqui também de excesso de peso, refugiou-se então aqui um bocadinho na comida, e portanto nós tentamos aqui, conhecemos então o passado dela e depois o que ela vai tentar fazer para recuperar a sua vida, para tentar de alguma forma ter um novo rumo na sua vida. Eu inicialmente, lá estava a gostar muito da Millie, e depois ela, quando parte para Londres e começa então a envolver-se aqui, temos aqui o deslumbramento de uma jovem, um deslumbramento por uma realidade que ela não conhecia, por pessoas com quem ela se vai envolvendo, e portanto a história ganha aqui um tom diferente. E como vamos entrar, também estamos no final dos anos 60, início dos anos 70, portanto sexo, drogas e rock and roll, muito por aí. E ela entra aqui então no mundo da droga, também no mundo aqui do sexo, e foi algo que me deixou aqui um bocadinho desconfortável no livro. Foi a quantidade inicial, na parte inicial, a quantidade de cenas de sexo tórridas que temos aqui, e o livro quase que parecia aqui quase romance erótico, porque nós costumamos ter cenas de sexo em histórias da Leslie, mas neste livro inicialmente achei mesmo assim muito. Entretanto, acontecem aqui coisas, como é óbvio, e acaba por ser um livro aqui muito de autodescoberta da Melly, do seu passado, do passado então da sua mãe. Eu gostei, depois a certa altura que nos tomamos, a Camila começa a ganhar mais consciência e mais maturidade, e gostei então dessa fase de crescimento, mas achei, tenho aqui então mixed feelings com aqui algumas partes. Portanto, para já este início
Eu percebo a ideia que lá está, é para caracterizar então esta época de sexo, drogas e rock and roll, mas achei que foi... Temos aqui, se calhar, cenas mais tórridas demais, muitas cenas, porque eram mesmo muitas, muito seguidas, e eu não sou uma pessoa pudica, não costuma fazer diferença, mas achei mesmo que eram demasiadas. E depois senti que o livro é muito grande e senti aqui partes em que um bocadinho que podiam ser abreviadas. Acho que o livro podia ter menos páginas, porque efetivamente eu senti aqui partes que era mais do mesmo. A parte final, depois quando a Camélia começa a descobrir então aqui mais sobre o seu passado, também me pareceu aqui assim algo dramático demais e apressado demais para tudo aquilo que estava para trás. Portanto, tivemos muita coisa a acontecer ao longo do livro, assim, sempre mais do mesmo, e depois na parte final aquilo disparou assim um bocadinho. Portanto, acho que não teve assim um bom equilíbrio. Ainda assim eu gostei muito. Estou muito indecisa entre as 3 e as 4 estrelas. O mais lógico, o mais justo para mim seria neste momento dar 3 estrelas e meia. O Goodreads não permite, portanto eu às vezes dou, às vezes não dou, é sempre conforme, mas se calhar umas 4 estrelas, mas umas 4 estrelas mais baixas do que outros livros da Lesley, porque senti mesmo esta dificuldade inicial, mas ainda assim os livros da Lesley são sempre boas leituras e este não foi exceção, e eu também, apesar do tamanho do livro, li bastante rápido, mas pronto, não foi dos melhores, mas ainda assim gostei muito. A próxima leitura, um género diferente, estou a falar do Chave para Rebecca, de Ken Follett, aqui mais na versão, eu vou-lhe chamar policial. Eu peguei nele a pensar que era thriller, mas acaba por ser aqui mais um jogo de espionagem. É um livro, é um livro de espionagem, portanto não tanto como thriller, mais de espionagem. E foi uma grande leitura e foi uma leitura muito interessante. E porquê? Para já é inspirado em que fatos reais em que temos espião nazi, temos uma bailarina do Cairo e temos um código secreto baseado então no livro da Rebecca. Eu adoro o livro da Rebecca, de Daphne Moreira, portanto era mais aqui um ponto a favor. E depois a forma brilhante, quanto a mim, como Ken Follett foi criando esta história. E porquê? Porque nós vamos tendo aqui dois protagonistas e vamos tendo as duas faces da moeda, as duas faces da espionagem. Temos então um agente inglês e temos o espião nazi. E portanto nós estamos tendo capítulos e partes de capítulos narradas sobre cada um então destes dois pontos de vista diferentes. São dois protagonistas que estão em lados opostos. O agente inglês, o Machor, que eu agora não me recordo o nome, eu falei só de ser Machor, quer apanhar então este espião nazi, que é conhecido pelo Wolf, e portanto temos o Wolf depois a tentar escapar então aqui ao Machor, e foi muito interessante então toda esta dinâmica entre os dois, estes pontos de vista alternados de lados diferentes, e como o Ken Follett conseguiu aqui, ou conseguiu na minha parte, deixar-me aqui sempre muito dividida entre estes dois protagonistas, porque para mim não foi fácil logo escolher um lado. É claro que depois na parte final, mais para a parte final, eu fiquei do lado do Machor, mas inicialmente fiquei aqui muito dividida então entre estas duas personagens. E depois, lá está, é um livro que é muito tão sobre aqui da forma de estar de espionagem, e eu gostei mesmo bastante. Eu vou dar, eu estou também muito indecisa, mas eu vou dar 4 estrelas, porque apesar de eu ter gostado muito, queria mais, e portanto senti que faltava um bocadinho mais ali para as 5 estrelas, mas ainda assim umas 4 estrelas bastante sólidas, bastante gordinhas, porque Ken Follett tem aqui o dom então de criar as suas histórias. São livros sempre de muita qualidade e portanto este não foi exceção e foi sem dúvida uma grande leitura. Eu não vou enquadrar, a ação eu não disse, mas a ação é então passada também no Cairo, e portanto temos todo este aqui, mais este lado mais exótico da narrativa, e foi sem dúvida uma leitura muito eficiente. E
pronto, foram estes então os 2 livros daqui deste vídeo. Digam-me se leram algum destes, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até o próximo vídeo.